Pessoal, uma questão muito boa, tá, de cálculo estequiométrico, é bem interessante, é tipo questão dissertativa do ITA. Essa aqui é a questão da prova de 89, uma prova que tem pouca gente conhece, né? Uma prova que no geral ela foi muito teórica, perguntava muita coisa de química descritiva, né, sobre propriedades de substâncias, e no fim ela arregaça nas questões dissertativas a partir de conta, né? Então nessa prova você tinha que ter muito conhecimento de substâncias químicas e depois de cálculo, né? Então como eu não foquei muito em cálculo estequiométrico, parte de cálculo de massas, volumes, né, a gente vai fazer uma questão aqui que é muito boa, tá? Espero que ajude aí vocês a entenderem essa parte final, tá? É uma de 89. Bom, como eu não tenho gabarito, não tem como eu confirmar os dados, tá? Mas eu espero que vocês se concentrem nas formas de resolver, porque eu quero abrir um pouco mais a mente de vocês para como resolver essas questões, tá? Eu acho que deve estar certo, tá ok? Como a de 89 não tem nada, nenhum gabarito, né, das dissertativas, então a gente vai fazer aqui em comparação mesmo, tá? Mas eu acho que é isso aí, tá? Olha só. Certo sal contém, além de água de cristalização, apenas ferro, carbono e oxigênio. Sabe-se ainda que cada mol de sal contém um mol de ferro. Com esse sal foram feitos os seguintes ensaios. Primeiro, né, no aquecimento forte, tá? Arregaçou no aquecimento. Em atmosfera inerte, 1 grama de sal hidratado foram obtidos 0,400 miligramas de óxido de ferro 2. Importante isso, viu? No aquecimento mais brando, 1 grama de sal perdeu toda a água de cristalização e foram obtidos 0,800 gramas de sal anhidro. Tá? Eu vou explicar tudo isso aí. No aquecimento forte, com excesso de oxigênio, 1 grama de sal anhidro forneceu como únicos produtos óxido de ferro e 0,612 de gás carbônico. Indicando claramente seu raciocínio, calcule a massa molar do sal hidratado. Peraí. Ai, caramba. Calcule o número de mols de água cristalização por mol de sal hidratado. Indique a fórmula molecular do sal, do ânion do sal, né? Qual o número de oxidação do ferro no sal? Então vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é ITA 1989. 89. Eu tinha 7 anos. Então olha só. Você tem a seguinte situação. Você tem um sal, né, que ele diz que vou explicar agora o que ele falou em cada uma das coisas antes de começar. Ó, rapidinho. Olha, no aquecimento forte em atmosfera inerte, o sal hidratado foram obtidos 400 gramas de óxido de ferro, tá? Então veja o seguinte, ele fala que você tem um sal que é composto por isso aqui, ó. Ou seja, você não sabe qual que é o ânion desse sal, mas você sabe para cada mol do sal você tem um mol de ferro. Então aqui é 1, tá? Aqui é 1. E ele é hidratado, ou seja, ele tem X mols de água na estrutura cristalina dele, tá? Ou seja, o sal é um cristal, só que dentro desse cristal tem moléculas de água lá espalhadas, arrumadas de uma certa forma. Daí ele aqueceu bastante isso aqui, mas aqueceu arregaçando, tá? E daí produziu óxido de ferro 2. Então esse ferro aqui tem NOx 2+, então fica só FeO, tá? Na forma sólida. Não esqueça de escrever, tá, o estado sólido das substâncias. Aí o que aconteceu? Gerou com certeza gerou água, porque ele perdeu água, porque foi um aquecimento muito forte. Mas foi tão forte que evaporou a água e desmanchou esse ânion aqui, ó, tá? Esse ânion de carbono. Então provavelmente formou um cara assim, ó. Tá? Ou seja, saiu o Y, né? Porque aqui só sobrou FO. Como você tinha Z
Z oxigênios aqui, né? Um deles foi para o óxido e o resto, o Z-1, foi para esse gás aqui, tá? Que pode ser o gás carbônico ou monóxido de carbono, tá? E como você tem X mols de água, então você gerou X mols de água aqui, ó, na forma gasosa, vapor d'água, tá? Porque é um aquecimento forte, a água saiu do cristal e depois evaporou, né? E foi tão forte que houve o fenômeno de calcinação, ou seja, tal que você provavelmente isso aqui é um íon carbonato, tá? Mas a gente não tem certeza, tem que provar. Você produziu um gás de oxigênio, de carbono. Esse aqui foi o primeiro caso, tá? No segundo caso, esse mesmo sal, vamos pegar um mol dele. Ele fala que foi um aquecimento mais brando, ou seja, mais lento, né? E daí produziu o que? Ele perdeu toda a água dele de cristalização. Então o que só perdeu aqui foi a água, né? Não teve formação de gás de carbono. Então fica ainda isso aqui, ó, tá? Mais XH2O. Então a oxidação não foi suficiente para desmontar esse ânion aqui, tá? Depois ele fez um outro aquecimento, um aquecimento forte com excesso de oxigênio, né? Então fica CYOZ.XH2O, e ele fez um aquecimento forte de novo. E aí o que aconteceu? A única coisa que formou foi óxido de ferro e gás carbônico, tá? Óxido de ferro mais CO2 gasoso, tá? Beleza? Bom, se você tem um Y aqui, Y bem aqui no carbono, então esse carbono veio pra cá, então você tem Y aqui, tá? Tá ok? Então vamos analisar. A primeira coisa que ele pede, né? Ele quer saber a massa molecular do sal, né? Mostrando o sal hidratado, ou seja, desse cara aqui. Viu na segunda experiência o que aconteceu? Ele aqueceu isso aqui, né? Aquecimento. Tá? Esse aquecimento você pode relacionar. Ele falou que apareceram, ficaram só 0,8 gramas desse sal anidro aqui. Anidro é quando não tem água, tá? É o seco, tá? Ser desidratado. Então, o que aconteceu? Que aqui você tirou toda a água. Se aqui ficaram só 0,0880 aqui, né? E você tinha 1 grama aqui, aqui sobrou 0,200, né? Ou seja, aqui você tinha 1 grama, aqui ficou 0,8 gramas e aqui ficou 0,2. Você vê que a água, né? A água representa 20% em massa disso aqui, né? Ou seja, então se isso aqui é 20%, então com relação à massa molecular disso aqui, esse X mols de água é 20% de tudo, né? Então veja o seguinte, tá? Para 1 grama desse cara aqui, você produziu 0,2 gramas desse aqui, tá? Se você tem 1 mol desse cara, você tem uma massa molecular desse cara, né? Só que você não sabe quanto é. Só que aqui você produziu, né, esses 0,12 gramas, é a mesma coisa que X mols, né, de água. Só que em massa, você tem que relacionar isso aqui.
Então fica que 1 sobre M é igual a 0,2 sobre 18x, né? Então a massa molecular desse cara é... Quanto isso aqui vai dar? 90x, né? Ok? 90x. Então essa agora veja o seguinte. Na opção número 1, na experiência número 1, ele falou o seguinte, que nisso aqui, ó, sobraram 0,4 gramas de óxido de ferro, né? Ok? Baseado em 1 grama desse cara aqui, tá? Então por 1, né, nós temos o que? Que para uma grama do sal hidratado, né, você gera 1 mol de óxido de ferro. Esse óxido de ferro, a massa molecular dele vai ser 56, que é a massa do ferro, mais 16. Isso aqui dá 72 gramas. Ou seja, gera 1 mol de óxido de ferro. Só que o mol de óxido de ferro é 72 gramas. Só que ele falou que sobraram no fim... Ah, desculpa, eu estou confundindo aqui. Tá certo. Isso. Aliás, isso aqui, ó, esquece. Para uma massa molecular, né, para um mol desse cara aqui, você tem M, né, que é a massa molecular. Então, quando você reage, um mol disso aqui é a mesma coisa que esse M que a gente está procurando. E ele vai gerar 1 mol de óxido de ferro. O óxido de ferro é 72 gramas. Só que ele disse que você aqueceu 1 grama desse cara, né, gerando 0,4 gramas de óxido de ferro, né? Ok? Então, a massa molecular desse cara vai ser o que? 1 sobre 72, 0,4, né? Isso aqui dá 180. Então a massa molecular do sal hidratado é 180 gramas, tá? Ou seja, você sempre relaciona mol. Se para 1 mol você tem uma massa molecular aqui, você tem que pegar a massa molecular de 1 mol, a massa total, né, de 1 mol do outro cara, se você já souber. E aí as massas da experiência você relaciona embaixo. Não relacione as massas dos mols com os da experiência. Sempre mol com mol, massa molecular com massa molecular, volume molecular com volume molecular, tá? Massa da experiência com massa da experiência, volume da experiência com volume da experiência, número de mols da experiência com número de mols da experiência. Essas de cima aqui você sempre tira da equação, tá? Tá vendo que aqui eu tinha 1 mol gerando 1 mol aqui desse cara. Então, para 1 mol você sempre tem uma massa molecular, né? Então, o outro mol, tu viu que dava 1 mol desse cara dá 72 gramas, né? Então eu coloquei aqui. Beleza. Então a gente já achou que a resposta é 180 gramas. Dá para saber agora o que ele pergunta na sequência. Calcule o número de mol de água de cristalização por mol do sal hidratado. Então ele quer saber quanto, se eu pegar 1 mol desse cara aqui, ó, quantos mols de água vai ter aqui. Ou seja, eu quero saber quanto que é esse X. Só que esse X a gente viu que é M sobre 90x, né? Vezes 90x. Então B é massa 90x. Então se aqui é 180 gramas, 90x. Então X é igual a 2 mols, né? Então para cada mol do sal você tem 2 mols de água. Então no fundo fica CYOZ.2H2O. Essa aqui é a proporção, tá? Do sal hidratado.